Oi, gente! Muito bom dia, 6 horas em ponto. E a gente juntinho nessa sexta-feira, 7 de setembro. Olha só, o fim de semana tá começando, mas ainda tem hoje dia de trabalho, hein? Então, vamos lá apresentar pra você o que é... 7 de setembro, tô pensando já em feriado, 7 de outubro, claro, né? Vamos mostrar pra você agora o que é destaque no programa de hoje. Greve dos bancários chega ao fim depois de um mês. O atendimento começa a ser normalizado a partir de hoje e o movimento nas agências bancárias deve ser grande, claro. Irmãos são presos com mais de 200 quilos de drogas, a maior apreensão feita esse ano aqui no Amazonas. O Dia das Crianças está chegando. Como escolher o melhor brinquedo? Como presentear a garotada sem separar diversão da educação? Quais os brinquedos mais adequados às faixas etárias? Esses e outros assuntos a gente aborda na entrevista de hoje. No roteiro do dia, um passeio pelas ruínas do Paricatuba. O roteiro do dia te leva para visitar um lugar que reúne história e belezas naturais. A nossa viagem começa aqui na Ponte Rio Negro. Vem comigo conhecer Paricatuba. A gente traz também as notícias do esporte e dicas de lazer para o fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no ar, o seu dia começa aqui. A gente começa o programa de hoje falando sobre a greve dos bancários que chegou ao fim ontem, né? Finalmente. Foram mais de 30 dias de paralisação. A categoria aceitou a contraproposta de reajuste salarial de 8% da Federação Nacional dos Bancos. E sobre essa boa notícia, eu converso agora com o Márcio Azevedo, que está ao vivo em frente a uma agência bancária. Não é isso, Márcio? Márcio, bom dia. O atendimento será normalizado já a partir de agora de manhã, é isso? Isso, Dani. A partir de 9 horas, os bancos voltam a abrir normalmente. E, como você disse no começo do programa, vai ser uma correria. As agências hoje muito provavelmente vão ficar superlotadas, porque foram 32 dias de paralisação. Ou seja, tem muita gente com contas aí atrasadas, principalmente aposentados, pessoas mais idosas que não tinham habilidade para trabalhar com internet bank e também com os caixas eletrônicos. Tem muita gente que vai procurar as agências da Caixa Econômica Federal em busca para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, hoje o dia vai ser de muito sufoco nas agências bancárias. E a greve só chegou ao fim porque os bancários aceitaram os 8% de aumento no salário deles. Eles queriam 15%, mas aceitaram os 8%. Aí também aumentou o abono, foi para R$ 3.500, 10% também de aumento no Vale Alimentação, Vale Transporte. Eles tiveram uma série de benefícios aí que os patrões acabaram abrindo um pouco mão, afrouxando um pouco ali na negociação, eles aceitaram e puseram fim a essa greve. Aqui no estado foram 3.500 bancários que paralisaram, mais de 160 agências e hoje deve normalizar. Dani, se essa greve não tivesse chegado a um acordo, muito provavelmente a Justiça iria acatar um pedido que foi preparado e seria ingressado, na verdade foi ingressado ontem na Justiça, pelos 8 órgãos de defesa do consumidor aqui do nosso estado. Ontem de manhã eles convocaram uma coletiva de imprensa porque tinham preparado esse pedido em caráter liminar à Justiça para que os bancários cumprissem a lei de greve. Lembra que a gente conversou lá atrás, você tinha me perguntado na época sobre a questão do cumprimento da lei de greve. Eu havia te informado e informado a quem estava em casa que no primeiro dia de greve, o presidente do sindicato aqui no Amazonas, o Lindenberg, havia nos dito que a categoria não seguia a lei de greve porque existiam caixas eletrônicos e outros meios para atendimento. Porém, os órgãos de defesa do consumidor foram na lei de greve e encontraram lá no artigo 22 a essencialidade do serviço bancário. Então, numa próxima greve, eles têm que manter 30% do atendimento em cada agência. O atendimento personalizado, aquele pessoa a pessoa em cada agência, para não acontecer o que nós vimos nesses 32 dias de greve aí, de idosos, como a gente ainda vê aqui, muitos idosos chegando super cedo, fora da agência esperando, sem poder ser atendido. Gente que queria sacar o FGTS, não tinha como
fazer isso. Então, essa ação acabou não prosperando porque a greve chegou ao fim. Mas eles tinham entrado na justiça ontem e pediam R$50 mil de multa para cada agência que não cumprisse. E ela seria uma ação direcionada aos banqueiros e não aos bancários. Porém, essa ação acabou não sendo preciso, os bancários entraram num acordo com os patrões e finalmente a greve chegou ao fim. Agora é bom ressalvar o seguinte, Dani, a data base dos bancários é todo o mês de setembro, ou seja, todo ano a gente vê essa greve. Dessa vez foi a maior greve desde 2011. Então a gente já tem que se preparar para que o ano que vem, nesse período, mais uma vez entra esse embate banqueiros e bancários, e aí quando eles não chegam a um consenso, nós que dependemos do serviço, que é essencial, acabamos pagando aí o pato até que esse consenso entre eles chegue ao fim e a greve acabe, como aconteceu agora, 32 dias depois. Que bom, né, Dani? Que bom, Márcio Azevedo. Muita gente aí no sufoco. Que bom que tudo volta ao normal, então, na manhã dessa sexta-feira. Obrigada, Márcio. Até daqui a pouco. E a chuva de ontem causou mais prejuízos aqui em Manaus. Várias ocorrências foram registradas no fim da manhã, no fim dessa quinta-feira. Bairros da zona centro-sul e oeste ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Semáforos foram ficando aí sem funcionar. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município, também houve registros de quedas de árvores nas zonas leste e na zona norte também. Uma menina de 12 anos desapareceu na quarta-feira passada, quando estava indo buscar o irmão em uma escola lá no Monte Sinai, que fica na zona norte de Manaus. A família, claro, está desesperada, pede ajuda para poder encontrá-la. Cíntia estava vindo para essa escola, para a escola João Braga, que fica aqui no Vale do Sinai, na zona norte de Manaus. Ela saiu por volta de 11 horas, ela está com uma camiseta branca, um short bem rosa e assim, saiu normal, ela disse, mãe, eu vou rápido, que eu quero ir para a escola, não vou demorar. Ela vinha buscar ele e mais um outro coleguinha dele, estão da mesma idade, tudo na mesma sala. A gente conversou inclusive com a professora dela, com os amigos, a família conversou com a amiguinha mais próxima da Cíntia. Então não é um caso de desaparecimento, de que a menina tenha fugido de casa, na fala de todas as pessoas que conhecem a Cíntia. As câmeras de segurança da escola, tem uma câmera bem na esquina, bem no canto da escola, que pode mostrar, pode ter registrado o que teria acontecido aqui na rua, e a família quer ter acesso a essas imagens. Por isso pede que a polícia intervenha, pede que a polícia venha até aqui, pede inclusive para a direção da escola para que possa ajudar nesse sentido. A gente já colocou nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, grupos de amigos, qualquer coisa, gente, qualquer notícia que seja válida, vocês podem entrar em contato pelos números que estão aqui embaixo desse folheto, tá? Se você viu alguma coisa, se você sabe de alguma coisa e não quer se identificar, você pode chamar a gente no privado, pode falar, porque nós estamos desesperados atrás dela, por favor. Gente, quem souber de informações do paradeiro aí da Cíntia, por favor, ligar para os números que aparecem nesse momento aqui no seu vídeo, ou ligar para a polícia. A gente vê e pode imaginar, além disso, o desespero da família. Por favor, se você tiver alguma informação, ajude a essa família, ajude a Cíntia. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de receber um benefício do Amazon Prev em nome de uma idosa. De acordo com a polícia, a fraude causou um prejuízo de mais de R$400 mil. Uma mulher identificada como Janaína Jardim de Souza, de 43 anos, foi presa pelo crime de estelionato. Segundo a polícia, ela recebia um benefício da Amazon Prev em nome de uma idosa. Ela deve ter ou falecido e não foi juntado ao processo a certidão de óbito dela, ou houve algum tipo de facilitação. Já tem uma média de quanto a Janaína teria desviado, teria recebido do órgão de forma irregular? Nesse contra-cheque que ela apresenta, nós temos um empréstimo aí que já foram pagos 84 parcelas. Fazendo um cálculo aí rápido, ela recebia quase R$5 mil, nós temos mais de R$400 mil que foram pagos, foram desviados do Amazon Prev. De acordo com o delegado responsável pelas investigações do caso, um funcionário da Amazon Prev desconfiou da legalidade do benefício que estava sendo pago à Janaína. Um crime desse, a gente tem que conseguir provas. Por exemplo, identificar quem é o autor e o material que ele usa para se apresentar como a beneficiária. Solicitamos o bloqueio do benefício. E quando ela se apresentou munida do documento falso, do cartão de banco usado para receber o benefício, era o momento exato de nós agirmos. Aí os investigadores se aproximaram dela sem causar grande tumulto, deram voz de prisão e conduziram até a delegacia.
A Polícia Civil prendeu 2 irmãos com 230 quilos de drogas no conjunto Canaranas, ali na zona norte da cidade. Essa foi a maior apreensão do ano aqui no estado. Vamos ver. Aqui em cima dessa mesa, nós temos 230 quilos de entorpecentes. E como vocês podem ver, esse entorpecente, ele está dividido por cores. Essa droga aqui, de acordo com a Polícia Civil, pertence à facção Família do Norte. No entanto, ela está dividida em pacotes com tamanhos e cores diferentes, porque seria distribuída para bocas de fumos em localidades diferentes da cidade. Essa droga foi apreendida com 2 irmãos que estavam guardando esse material aqui dentro de uma casa. Eles foram presos no momento em que saíam com um desses pacotes, com uma sacola, com alguns desses pacotes para fazer uma entrega. Adaíso Brito e Nazeu Brito confessaram que esse entorpecente aqui faz parte de uma organização criminosa e foi trazido da Tríplice Fronteira, provavelmente da região entre Colômbia e Peru. De acordo com o delegado responsável pela DENARC, que é a Delegacia de Narcóticos, essa daqui que vocês estão vendo é a maior apreensão de entorpecentes feita este ano pela Polícia Civil do Amazonas. Da Polícia Civil a nível de segurança pública estadual é a maior apreensão com maior prejuízo ao narcotraficante. E para onde ela ia? Essa droga ela é do crime organizado, ela estava aqui em Manaus baseada para ser distribuída na própria capital, para abastecer as bocas de fumo de todas as zonas da cidade. E outros 3 homens foram presos com mais de 10 quilos de drogas. De acordo com a polícia, os entorpecentes vinham da Colômbia e foram distribuídos no bairro Compensa. Roberto Mendes, de 46 anos, Ederson Gonçalves de Arruda, de 38 anos, e Alisson Luiz Souza Isidoro, de 31 anos, conhecido como Par. De acordo com a polícia, toda essa droga aqui, ela vinha da Colômbia, passava pelo município de Japurá e de lá para cá, o Roberto atuava fazendo a logística para que essa droga chegasse aqui. A droga aqui, segundo a polícia, pertence ao Ederson e que era revendida para o Par distribuir aqui em Manaus. A droga ela entrava no país pela Colômbia, fizeram toda a logística pela via fluvial, guardaram essa droga numa residência que ficava a 3 quadras, próxima ali na estrada da Ponte Rio Negro, no lado que dá em Manaus ainda. No momento da entrega do entorpecente, foi feita a abordagem, foi constatado que no veículo tinham 4 quilos de entorpecente e aproximadamente R$4 mil. Numa revista mais minuciosa foi encontrado mais uma quantia de aproximadamente R$1 mil e foi revelado que a 3 quadras do local de abordagem tinham um apartamento alugado por um dos alvos, um dos presos, que tinham mais 7 quilos de droga guardados dentro de uma mala. Então eles foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Além dos 11 quilos de droga, foram apreendidos 2 veículos, uma motocicleta e aproximadamente R$5 mil. E o jornal A Crítica de hoje também destaca um caso de polícia. A manchete é: mãe diz que coronel agrediu em escola. Mulher diz ter sido agredida por militar em colégio da PM no bairro Petrópolis. O caso foi parar no 3º DIP. Você pode conferir essa e outras reportagens, claro, comprando aí o seu jornal no jornaleiro ou na banca de revista ou acessando através do A Crítica Digital. É muito simples e rápido, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital, cadastrando-se. Você ganha inclusive um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. Gratuitamente o aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E agora nós vamos mostrar a situação do abandono do calçadão da Suframa. O local está sem luz, gente, sem manutenção há quase um ano. E assim, esse espaço que foi construído aí para o lazer se torna motivo de preocupação para os moradores da área. Vamos ver. De acordo com o projeto inicial, o calçadão deveria oferecer entretenimento e locais para a prática de esporte para quem trabalha nas fábricas do distrito e moradores dos bairros da Zona Sul. São pelo menos 6 quadras, um ginásio e um anfiteatro. Tudo parece estar abandonado. O mato tomou conta do lugar. Isso aqui era muito movimentado. Hoje nós estamos sem luz aqui um ano e 6 meses já sem luz, as quadras, todas as quadras. A presença é assalto, a pessoa chega para jogar bola, quando não vem assaltar, aqui está tudo no escuro, tudo abandonado, não tem policiamento. Tem policiamento às vezes, mas tem noite que não tem nenhum. E aqui a situação do lixo é muito fácil de ser encontrada. Tem chuteira, tem garrafa PET, copo descartável, tem até carcaça
de pneu de caminhão aqui, ó, que a gente encontrou aqui no calçadão da Suframa. A sujeira também tomou conta do vestiário de uma das quadras. Enquanto isso, os próprios usuários tentam fazer a manutenção do lugar. É triste sempre, né, ver dinheiro público jogado assim, dessa maneira, podendo ser útil para as pessoas que tanto precisam de espaço como esse. E o calçadão da Suframa, que já foi tão movimentado como a gente sabe, agora é desse jeito. Nossa produção entrou em contato com a Suframa, não teve resposta até agora, a gente continua aguardando. Muita gente tem encontrado aí dificuldade para tirar a carteira de trabalho, tudo porque a plataforma eletrônica que emite aí esse documento ficou sobrecarregada demais com o volume de solicitações. E isso acontece em todo o país, não é só aqui na nossa cidade não, viu? A alternativa encontrada pelo Ministério do Trabalho foi a volta, pelo menos por enquanto, das antigas carteiras, preenchidas ali, ó, manualmente. A repórter Natália Freire explica como fica esse atendimento aqui em Manaus. Esta é a nova carteira de trabalho. Por fora, ela é muito parecida com a antiga, muda somente o material usado na capa. Mas por dentro, ela traz itens que garantem maior segurança. O problema é que esse modelo só pode ser emitido a partir de um cadastro online, que tem sobrecarregado o sistema do Ministério do Trabalho. Nós tivemos um problema de natureza técnica, né? Muita oscilação no sistema e com relação à internet. Como as carteiras novas são emitidas via internet, o sistema, na hora que você estava emitindo, caía o sistema. Sara conta que foi prejudicada por esse problema. Ela arranjou um emprego recentemente, mas não conseguiu tirar a carteira a tempo de garantir a vaga. Somente depois de muita luta, ela conseguiu dar entrada na documentação na Superintendência Regional do Trabalho, no Aleixo. Eu comecei uns 2 meses atrás pelo site para tentar tirar minha carteira de trabalho, né? Agendamento, como estão agendando, né? Só que, infelizmente, cancelava automaticamente, só aparecia o endereço onde poderia tirar a carteira de trabalho. Aí, você fez o quê depois de não conseguir pela internet? Eu fui no Cine, no PAC, mas lá, quando chegava lá, não estava tirando carteira de trabalho, não tinha documento, né? O material, vamos dizer assim. Você chegou a perder vaga, oportunidades de emprego? Sim, várias. Sara tem razão. Todos os locais onde é possível emitir a carteira de trabalho enfrentam dificuldades para gerar o documento. Na sede da superintendência é preciso fazer o agendamento pela internet. O sistema eletrônico apresenta falhas e já não há mais vagas para atendimento neste mês. Nos cines e PACs, o trabalhador pode ir direto, levando apenas os documentos necessários: identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência. O problema aqui é a demora. Desde que o sistema começou a ficar fora do ar, os funcionários do Cine Amazonas têm levado, em média, 40 minutos para emitir uma única carteira. Com isso, a capacidade de atendimento foi reduzida, de 80 pessoas para apenas 30 ao dia. A Chegui conta que precisou madrugar na fila para conseguir uma senha. Por que você veio tirar outra carteira de trabalho? Porque as empresas estão exigindo com a carteira nova, né, que tem o número do PIS, e tá difícil, né, porque sem essa nova carteira não tem como arranjar emprego. E tô desde as 5 da manhã aqui no Cine. E que hora você conseguiu atendimento? Agora é 11h20. Para minimizar o problema, o Ministério do Trabalho determinou que a antiga carteira, essa daqui, que é preenchida manualmente e entregue na hora ao trabalhador, volte a ser emitida. Mas o coordenador do Cine Amazonas explica que a prioridade vai continuar sendo o documento novo. Apenas quando o trabalhador tiver pressa para receber a carteira é que o modelo antigo vai ser usado. Como a previsão do Ministério do Trabalho é que o problema no sistema seja resolvido até o fim do mês, para que ele não prejudique ainda mais a população, o Cine Estadual vai ampliar a capacidade de atendimento a partir de segunda-feira. Hoje nós estamos conseguindo tirar de 30 a 35 carteiras digital, aumentando esse número para 50 a 70 carteiras digital e o restante tentando complementar com as carteiras manuais. Vocês vão colocar então mais funcionários para atender, é isso? Com certeza, terão mais guichês disponíveis a partir de segunda-feira para esse serviço. O superintendente do Trabalho explica ainda que se o problema não for resolvido até novembro, eles também vão passar a atender sem agendamento. Se o sistema não voltar ao normal no prazo que o ministro determinou de 30 dias, ele já deu uma ordem, já passou para o Brasil inteiro, né, para as superintendências todas, de que a gente emita as carteiras manuais. Aí nós vamos fazer como os nossos parceiros do Cine fazem hoje, né? Sem agendamento? Sem agendamento. A pessoa chega lá e recebe uma senha. Por ordem de chegada? Por ordem de chegada, mas todo mundo vai sair com a sua carteira de trabalho.
Questionamos aí a Superintendência Regional do Trabalho sobre a exigência apenas da carteira digital por parte aí de alguns empregadores. E em nota, o órgão informou que a carteira manual é válida sim em todo o Brasil, viu? Caso as empresas recusem a recebê-la, o trabalhador pode fazer uma reclamação lá na sede da Superintendência, que fica na Avenida André Araújo, ao lado da Cefaz, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Agora, claro, gente que não pode entrar e está tentando um emprego, já não pode entrar fazendo confusão, brigando, né? Converse, oriente, diga, olha, a informação que eu tenho não é bem essa carteira vale assim, que é melhor para todo mundo. Sobre os postos de emissão das carteiras de trabalho, o Cine Manaus informou que não está aí emitindo o documento e não tem previsão para esse serviço ser normalizado. Se você se inscreveu para fazer o concurso do IPAAM, então atenção, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas cancelou oficialmente esse certame, o de 2014. Os candidatos poderão solicitar o ressarcimento da taxa de inscrição no período de 13 a 27 de outubro. A devolução será feita em depósito bancário. Os inscritos deverão acessar o site do Cetro Concursos e preencher uma ficha que está lá na área restrita para candidatos. Fique atento aí, porque nessa ficha vai ter um campo específico para inserir os dados bancários. As compensações serão feitas em novembro. Outras dúvidas podem ser tiradas no site Cetro Concursos, tudo junto, cetroconcursos.org.br. O custo da cesta básica em Manaus se manteve estável aí no mês de setembro em relação a agosto desse ano. No Amazonas, a cesta está custando um pouco mais de R$400, né? O valor é quase metade de um salário mínimo. Para quem ganha o salário mínimo, é alto demais se sustentar e ainda a sua família. Vamos ver a reportagem. Há 2 meses, o preço da cesta básica estacionou em R$401. Apesar dessa redução, o valor ainda é alto, se for levado em conta o salário mínimo de R$880, ou seja, quase metade dele é gasto com os 12 itens alimentícios que compõem a cesta. Isso impacta, sim, no bolso do trabalhador, né? Você tem um trabalhador que já tem um problema da queda da sua renda, né? Nós tivemos aí dados que denotam que houve uma queda na renda do trabalhador, da renda média do trabalhador, e se, por um outro lado, também os preços dos alimentos seguem esse momento alcista, nós teremos aí dificuldades para o trabalhador assim, de baixa renda, de 1 a 3 salário mínimo, de 1 a 5 salário mínimo, de manter uma alimentação adequada, né? Ainda de acordo com o Diese, este ano, o maior valor que a cesta atingiu foi de R$437, e no acumulado de janeiro a setembro, o aumento foi de mais de 9%, um índice maior que a inflação do mesmo período. Alguns itens, como o feijão, subiu mais de 110%. E dos 12 produtos, apenas a carne, o tomate e o óleo de soja sofreram queda nos 9 primeiros meses do ano. A cesta básica em Manaus ainda sofre um agravante que deixa os produtos caros. Segundo o Diese, a nossa capital é uma das poucas no Brasil que não desoneraram o preço dos produtos. Um exemplo é o que é cobrado de ICMS no feijão. Aqui o feijão, que está nesse preço, o imposto é 18% aqui em Manaus, até porque o governo do estado do Amazonas aumentou a tributação. Ele era desonerado, a cesta básica. O governo federal mantém a desoneração da cesta básica, não é cobrado imposto, né? Mas o governo estadual, sim. E isso, por exemplo, o rico, a pessoa que ganha 10, 20 salário mínimo, pagará o mesmo nível de imposto do trabalhador que ganha um salário mínimo. Por tudo isso, quem depende do salário mínimo vai passar aperto para ter os alimentos básicos em casa. O Instituto calcula que o salário básico em Manaus, ideal para o trabalhador manter uma família, deveria ser em torno de R$ 1.200. E não só para se alimentar, mas também para pagar as contas, comprar as roupas e, se der, se divertir. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré começaram há uma semana, mas nesse domingo agora a programação é especial, viu? A imagem da Virgem de Nazaré vai percorrer as ruas da cidade e a gente volta a falar então com o Márcio Azevedo, que tem os detalhes dessa festa cristã já tradicional agora no mês de outubro. Não é isso, Márcio? Que horas começa aí a procissão, as pessoas que devem seguir, né? Muitos paraenses moram aqui na cidade de Manaus. A gente sabe que Nossa Senhora de Nazaré é padroeira lá do Pará, tem o Círio,
que é uma das maiores manifestações religiosas do mundo. E aqui em Manaus, como é que vai funcionar essa programação, Márcio? Oi, Dani, olha, na verdade a programação com a imagem da Santa vai começar amanhã. A imagem se deixa aqui a igreja onde ela fica e vai para a Praça 14 para que no domingo haja de fato essa procissão da imagem retornando para cá. O padre Mário Messiato, que é o pároco aqui da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que vai nos explicar melhor como é que vai funcionar essa programação. Padre, bom dia. Bom, vocês já estão no novenário e amanhã a imagem sai aqui da igreja, segue para a Praça 14, mas acontece uma missa antes aqui, né? Claro, como isso é tudo amanhã às 18 horas, com a presença do senhor arcebispo, Dom Sérgio, que presidirá a Santa Missa e logo em seguida nos acompanhará também na transladação. É um momento sempre bonito isto, porque quando a gente se encontra ao redor de Nossa Senhora, graças e bênçãos descerão sobre todos nós. No dia seguinte, a imagem levada para o Santuário Nossa Senhora de Fátima voltará de novo para Nazaré. 6h30 haverá a missa lá em Fátima, logo em seguida a grande procissão do Círio, onde todos os devotos fiéis terão oportunidade de manifestar a própria fé e devoção, oferecendo a Nossa Senhora esta caminhada de 1h30 aproximadamente. E aqui chegando, o bispo auxiliar, Dom José Albuquerque, estará aqui nos esperando para presidir a Santa Eucaristia. Portanto, eu convido os devotos, os fiéis de Nossa Senhora, a se fazerem presentes amanhã, à noite e domingo. Claro, é um pouco de sacrifício, mas tudo aquilo que a gente faz para Deus, para Nossa Senhora, é sempre pouco em comparação a tudo aquilo que ela faz por nós. Padre, para quem é católico, sabe muito bem o significado, mas tem muitas pessoas que nos assistem e não sabem o que é o Círio, o que significa esse momento da fé católica. Eu acredito que o Círio, para mim, simboliza um momento de fé, um momento de devoção, um momento também de redescobrir a presença de Nossa Senhora na nossa vida. Nós vivemos, nos movemos, trabalhamos, sofremos, mas devemos sempre pensar que tem alguém lá em cima que pensa por nós. Então o Círio é uma maneira, é uma forma, uma manifestação para dizer muito obrigado, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, porque ela está aí agora aceitando, acolhendo todos os nossos pedidos para que Deus nos possa fazer cada vez mais felizes. E o tema deste ano, aproveitando desta oportunidade, é Maria, Mãe da Misericórdia, ensina-nos a sermos misericordiosos. Quanto o mundo precisa ser misericordioso. Quando nós erramos, procuramos Deus para que Ele tenha misericórdia para conosco. Mas o perdão não deve parar aí a misericórdia. Deve se estender também a tantos nossos irmãos. Neste mundo onde parece que a violência, a guerra, o terrorismo prevaleça sobre o bem. Aparentemente. Mas Deus vai trabalhando nos corações humanos para que este mundo seja cada vez mais feliz e alegre. Padre, só para a gente reforçar, então, o Círio, vindo lá da Nossa Senhora de Fátima para cá, no domingo, a partir de que horas? 6h30 haverá missa lá em Fátima e logo em seguida, 7h30, terá este Círio, chegando aqui lá pelas 9 horas. Toda a família convidada, né? Toda a família manauara, especialmente os paraenses, mas todos devem se sentir convidados por Nossa Senhora. Lembrando também que no dia 23, o último dia, haverá o Recírio, uma pequena procissão aqui pelas ruas de Adrianópolis e seguido com a Santa Missa, lá pelas 18h30 e termina com o Arraial, que seria a confraternização de todas as famílias juntos aqui, se alegrando um pouquinho com Nossa Senhora. Venha e participe conosco. Padre Mário Messiato, obrigado pelas suas informações. Então, Dani, está aí. Olha, lembrando que no domingo também, lá em Belém, acontece aquele Círio que os brasileiros conhecem, né, que é o grande centro assim, do Círio de Nazaré lá. Mas como tem muita gente que não pode viajar, venha aqui a Manaus, venha fazer o Círio aqui, traga sua vela, sua oração, sua família. Tem muita gente, eu que morei muitos anos ali na Praça 14, na Duque Quatarumã, via muito o Círio passar. Então a gente fica na porta de casa, fazendo a oração. Então é muito bonito de ver o Círio aqui em Manaus. Então todo mundo convidado, domingo, lá na Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, depois seguindo aqui para Nossa Senhora de Nazaré, numa procissão
vai durar pouco, 1h30, não é sacrifício não. Volto com você. Obrigada, Márcio Azevedo. Está aí toda a programação dessa manifestação de fé católica. Obrigada, Márcio. Olha, com a proximidade do Dia das Crianças e o lançamento aí da campanha estadual de desarmamento infantil, a discussão sobre a influência de brinquedos ou jogos de videogame no comportamento dos pequenos se torna cada vez mais frequente. Será que isso realmente influencia na formação do caráter da criança, do adolescente? Se eu presentear, por exemplo, um filho, um sobrinho com esse tipo de brinquedo, vou estimular o comportamento agressivo nele? A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos entende que a utilização desses produtos não representa perigo, pode até, de certa maneira, segundo eles, ter uma função pedagógica aí, desde que os mesmos sejam usados em uma determinada faixa etária e com uma atenção especial dos adultos. Para promover a melhor discussão sobre o tema, nós trouxemos aqui no estúdio hoje a psicopedagoga Tifone Reis, que já esteve aqui outras vezes no programa. É um prazer recebê-la de novo, Tifone. Bom dia. Olha, os fabricantes dizem que não tem nada a ver, né? O brinquedo ali, a espada, a arma, no caso dos meninos. Mesmo, eu tenho meninas, né? Mesmo no caso das meninas, eu já vi, por exemplo, no aniversário recente que eu fui, umas pistolas de água cor-de-rosa, com florzinha, quer dizer, dão um jeito também das meninas estarem inseridas nesse contexto ali das armas de brinquedo. Eles dizem que pode até ter uma função pedagógica. Pode? Nenhuma. Porque a motivação desses brinquedos vai mais pela mídia. Vamos supor, um canal de desenho animado, 2 minutinhos de desenho animado, 7 minutos de propaganda ali, só de brinquedos agora, principalmente nessa temporada. E estimula através das cores. As cores para as crianças, na faixa etária de 2 a 7 anos, é muito atrativo. Menina rosa, menino azul, verde. Então, assim, pela mídia, pelos desenhos em geral, elas são motivadas, principalmente os super-heróis, né? Nós temos casos de crianças de 2 a 5 anos, super agressivos, do nada, na escola, começa a dar soco, começa a chutar, começa a dar murro num coleguinha que ele não está nem esperando. Aí, porque está imitando aquele comportamento que ele fez, por exemplo, do no desenho super-herói, animado. Entendeu? Então, assim, é tudo muito colorido, é tudo muito motivacional, mas que traz um transtorno muito grande para a criança, porque ela não tem consciência da consequência que ela está vivendo. E isso, cada vez... Se a pessoa já tem um instinto de agressividade, que vai muito também da personalidade da pessoa, tem pessoas que são mais impulsivas, mais imperativas, isso para ela é um atrativo e tanto. Quer dizer, cada pessoa, cada criança tem um tipo de personalidade e vai muito dos pais perceberem aquela personalidade e terem uma atenção até maior em alguns casos. Verdade. Vamos supor agora, né, com esses atrativos dos eletrônicos, né, dos iPads, dos Androids. Então é tudo muito fácil. Esses jogos de videogame, não precisa mais comprar coisas caras, é só acessar a internet. Gratuitamente está ali. Inclusive, que é algo que os pais têm que tomar cuidado também, os jogos pela internet interativos. Na verdade, às vezes aquela criança está jogando, se relacionando com uma pessoa do outro lado, que pode ser outra criança também, pode ser um adulto, né? A gente sabe que existe esses jogos em grupo, em que às vezes a pessoa está em outra cidade, em outro país até. Então tem que realmente tomar muita atenção com isso. Tifone, nós preparamos, a produção preparou para a gente, inclusive um vídeo que mostra alguns desses vídeos mais violentos, né? Que você estava se referindo, e eu queria mostrar agora para todo mundo. Olha, nesse vídeo, o rapaz está agredindo uma senhora idosa, né? Ele olha só, ele dá socos, pontapés, o alvo, como a gente vê aí nas costas dela, é justamente a idosa. E olha só, ele pisa na cabeça dela. Isso é um jogo de videogame, gente, por incrível que pareça. Isso que você vê agora é um jogo de videogame. O boneco que representa ali o jogador, ele está dando, nesse momento, agredindo uma pessoa que passava pela rua com uma pá. A pessoa corre e o objetivo do jogo é atingir a pessoa que está passando pela rua. Isso não pode ser chamado de jeito nenhum de jogo, né, Tifone? Isso é um verdadeiro absurdo. Isso aí, em concepção da criação de uma criança que ela está em formação de personalidade e de caráter, é um prato cheio para manipular essa criança para que ela se sinta assim mais motivada
né, a tá fazendo, porque a criança, o que ela tem nela é o poder da imitação. Então, ela copia muito tudo o que ela vê. E isso aqui, ela vendo todos os dias e praticamente uma boa parte do dia, consequentemente, na escola ela vai fazer a mesma coisa. Esses jogos, inclusive, que nós estamos mostrando, eles são baixados pela internet e são jogos interativos. Aquele que eu estava falando, que a pessoa está em outro ponto da cidade, em outro país, e joga junto com a sua criança que está ali. Você acha, né, na segurança do seu sofá, na segurança do quarto dela, mas está sofrendo todas essas influências, muitas vezes, de alguém que está do outro lado, que você não conhece e não vai conhecer jamais. Alguns deles são extremamente fora da realidade, né? Mostram outro planeta, outra época, o tempo medieval, por exemplo. Agora, outros, como a gente mostrou no início, eles querem justamente reproduzir a vida cotidiana, a realidade que a gente tem hoje. Quer dizer, assim, eu não conhecia, o meu universo não entra ali de videogames, porque eu tenho 2 meninas e elas não jogam. Eu tô, Tiffone, chocada e imagino que muita gente que está em casa também. Hoje, nas escolas, principalmente, esse tipo de situação está até assim, meio banalizado de ser tão comum, entendeu? Mas justamente na própria escola, no pátio da escola, nos intervalos, as crianças, elas fazem a rodinha interagindo com esse tipo de jogo. Alguns tipos de violência não é tão assim nua e crua quanto essa, um verdadeiro absurdo. Vamos tirar isso, gente, que já deu, que isso aí é um absurdo, faz até mal pra gente agora de manhã. Sim. Mas alguns jogos, inclusive, tem uma conotação sexual. O boneco pode entrar, por exemplo, num bordel e etc. Quer dizer, é uma violência que pode estimular a violência nas ruas, mas pode também uma violência interna da criança. Não está preparada ainda para aquele tipo de informação, já tem acesso a ela. É o próprio psicológico, né, que a gente trabalha, porque a criança está em formação, já tem uma tendência, porque principalmente no nosso caso, a gente lida mais com transtorno. Então, se a criança ela já tem um transtorno de hiperatividade, impulsividade, depressão, ansiedade, vendo um tipo de situação dessa, o que está fazendo com ela? Reforçando. Reforçando. Então, a criança, ela funciona pelo reforço repetitivo. Como os pais devem atuar se chega no quarto de repente, se depara com essa cena, o filho jogando um game como esse? Primeira coisa é desligar. A segunda coisa é sentar e mostrar a consequência que aquilo leva para ela. Porque no mesmo instante, eu já observei crianças assistindo videogame dessa maneira, a adrenalina vai lá em cima, ele fica com sudorese nas mãos, tem a sensação que está naquele ambiente ali do vídeo, você né? Entendeu? Ela fica totalmente descompassada e muito agressiva, porque ela não quer sair dali daquele momento, porque é aquela coisa assim, eu tenho que passar essa fase, eu tenho que ganhar, entendeu? E ela também se sente agredida quando ela é interrompida com aquilo. E a mesma coisa, tudo que é proibido, que não é motivado, que não é conversado, explicado, orientado a respeito, é muito motivacional. O não, a própria negação, ela te leva à conduta de insistência. Ela quer entender por que ela é proibida de fazer aquilo. Então, o conselho que nós damos para os pais, orientação, muita verbalização. Explicar os motivos. Olho no olho, mostrar para eles que tem muitos jogos, sabe, prazeroso e que traz benefício. Esse tipo de jogo não tem nada a ver com uma conduta de uma pessoa que está em formação. Porque é da própria responsabilidade de quem está conduzindo essa criança. Na verdade, esse o tipo tutor, de jogo não o tem a ver com monitor dessa pessoa em criança. qualquer fase da vida, né, Tiffone? Porque é um verdadeiro absurdo. Esses Seu surtos objetivo se agredir uma psicóticos que idosa. a gente vê no dia a dia, nas televisões, são de pessoas depressivas, são de pessoas caladas, de pessoas que ficam isoladas, justamente com esse tipo de jogo. Então, para que ela quer se relacionar, ela quer um ambiente que ela pode interagir, se ela está ali compulsivamente tomada por aquela emoção, que para ela é um prazer, né? E ela está sendo motivada. Qual é a sensação dela quando ela sai dali? É fazer a mesma coisa, é praticar. Até porque a criança aprende muito por imitação, né? É Sim. um dos métodos da criança crescer, se desenvolver, usar a parte cognitiva. Agora, tirando os jogos, né, os games, vamos voltar para os brinquedos mesmo, palpáveis, né, concretos.
as armas, um brinquedo de espada, ele não é de hoje que existe, né? Há muito tempo. Espada, então, é um dos brinquedos aí tradicionais das crianças desde o século XIX. Existe também essa influência, por mais que tenha, fisicamente você está vendo ali que é um brinquedo, ele dá essa mesma sensação que o game, por exemplo? A mesma sensação. Não é só uma espada em si, mas tem a luva também, que dá a sensação de poder. Tem um escudo também, que dá a sensação de poder. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa, a flecha, dá a sensação de poder. Tudo isso a gente leva a manipular essa criança para cada vez ela buscar mais recursos. Olha, uma coisa interessante que esses dias aconteceu, aqueles palitinhos do hashi. Sim. A criança vai num restaurante desse, pega aqueles palitinhos. Chega em casa, ela pega aquele palitinho e começa a brincar de acertar. Pega aquelas liguinhas, né? Como se fosse uma flecha. Sim. Quer dizer, pode atingir o olho do coleguinha, pode atingir qualquer parte do corpo que venha lesionar, porque a pressão é como um bumerangue, né? Ele vai com muita intensidade. A criança, ela não tem uma mira correta, então, às vezes está brincando, mas é uma brincadeira assertiva, ela tem um foco para atingir aquilo ali. Agora, não é de hoje, né? A gente vê aí relatos de principalmente meninos que estão na casa de 50, 60, que eram meninos e hoje estão na casa de 50, 60, 70 anos, que brincavam um verdadeiro absurdo, por exemplo, de balar, né? Da balada em passarinho, que é uma coisa extremamente cruel. Mas você acha que isso vem se intensificando e vem sendo reforçado na modernidade agora com esse tipo de jogos? Porque não é um comportamento atual, é um comportamento que vem desde sempre, Tifone. É até interessante, eu acho que as crianças da geração de hoje nem sabem o que é isso. Pois é, ainda bem, né? Porque o bichinho tá ali vivo, coitadinho do passarinho, mas faziam isso, sabe? De uma crueldade. Hoje as crianças, elas estão motivadas mais através desses filmes da modernidade, dos super-heróis, né? Do Quinteto Fantástico, o Super-Homem. Esse dia nós tivemos um relato de uma criança de 2 anos e meio, tarde da noite, num condomínio, pendurada naquelas gradinhas de rede com a perninha e a mãozinha. Aí o segurança ligou para o pai dessa criança e falou, olha, o teu filho está pendurado na janela. Pela rede. Pela rede. Aí ele conversando com a criança do lado de fora para segurar a criança, perguntou o que ele estava fazendo, brincando de super-homem. Você entendeu? Quer dizer, ela pode também estar intencionada ali numa brincadeira. Ela não está sabendo o perigo que ela está correndo. Porque ela se sente o super-herói com superpoderes. Então, né? E isso não era durante, assim, à noite. Estava todo mundo em casa, tranquilo. Agora, então, qual é a sua dica para os pais? É não estimular ou, no caso dos super-heróis, até dar esse brinquedo, mas orientar de que a criança não tem superpoderes e aquilo é apenas uma brincadeira? Funciona essa abordagem? Olha, é complicado, porque a criança, ela está vendo o pai falar. E ela vai ver a televisão ensinar. Entendeu? Então, é muito complicado você retificar naquilo. O certo seria extinguir, tirar da criança e conversar com ela o porquê de não. Tem tantos jogos lúdicos, sabe? Mas na prática se aplica, Tifone? Porque a gente tem tantas influências, como você mesmo disse, da televisão, na própria escola, convivência com os amigos do condomínio. A criança também não se sente excluída dela não estar ali naquela brincadeira, por exemplo, dos super-heróis, onde todos os amiguinhos estão. Como contornar isso? É uma situação complexa, porque em casa ela também tem esse estímulo de não. Mas na escola, igual, vou supor, nós estamos agora na Semana das Crianças. Você pode ver as redes sociais, as escolas estão mandando fotos, aquela coisa toda, tudo de personagens, sabe? Das princesas, dos super-heróis. E aí, confrontar todo dia, entendeu? Com uma situação que você está lutando contra, mas a sociedade em si, praticamente, ela já está manipulada com a mídia. Vamos falar de escola. E qual é o papel da escola, então, ajudando os pais nesse sentido? É ensinar a criança, motivar a criança que tem situações, tem brinquedos, tem jogos, que ela pode interagir com um grupo, ter mais prazer, porque ela vai trocar ideias, eles vão discutir a respeito, vão brincar,
vai ter momentos muito mais prazerosos do que ela estar sozinha vendo um jogo de agressão e sendo estimulada para fazer uma coisa que vai trazer uma negatividade para ela, uma tristeza, um constrangimento. Agora, entendeu? não é de hoje, a gente também carrega ali em cima dos desenhos da atualidade, mas se a gente pega, por exemplo, os desenhos da minha infância, até da infância da minha mãe, por exemplo, você pega Pica-Pau, é extremamente violento, Tom e Jerry é extremamente violento, né? Quer dizer, não é de hoje também que isso é feito. Você acha que influencia nessa geração, na nossa geração? Sim, demais. O bullying, né? Como diz, vence o mais poderoso, vence o mais agressivo. Na escola, nós temos experiência daquela criança mais impulsiva, daquela criança mais agressiva. Quando ela vai chegando, todo mundo já se esquiva. Principalmente os menorzinhos, né? Porque sabe, Medo, né? Porque sabe que já vai ser agredido. Não é agressão assim de chegar e espancar, mas é um tapa, como eles dizem, né? Um pedala Robinho. Então, todo dia a mesma coisa. Então, ele já sabe que vai acontecer aquilo com ele, ele já sabe. A própria criança que sofre o bullying, que sofre essa consequência dessa criança agressora, ele já entra também naquela extinção, ele vai se recuando, ele vai saindo do grupo de interação, de comunhão, entendeu? E é papel da escola perceber isso e não permitir também. Muitas reuniões, nós trabalhamos com muitas reuniões com essas crianças, vídeos motivacionais, palestras motivacionais, orientando as crianças, porque o bullying nas escolas está demais por motivação de videogames, motivação de brinquedos, motivação de jogos agressivos, você entendeu? Porque a própria pessoa, ela já tem essa personalidade forte, ela já tem um instinto. Se tiver esse estímulo, né? E ela se tá junta sendo... esse instinto, exatamente. Aí fica bem mais complicado. Então, a Tiffone veio justamente falar desses brinquedos e de que maneira eles podem influenciar a vida dos nossos filhos. Cada um é cada um, acho que os pais têm que perceber a personalidade da criança, mas se puder evitar de um modo geral, faça, porque é melhor, é isso? No mundo que nós estamos vivendo, quanto mais os pais falarem, orientarem, vai ser excelente para o crescimento dessa criança. Ela vai crescer consciente do que ela pode e do que ela deve fazer. E ela vai ter consciência que aquilo ali, ela não vai estar prejudicando só ela, mas ela vai estar prejudicando no contexto onde ela está inserida. Então, vai trazer constrangimento, vai trazer para ela um momento ali de humilhação também, porque o agressor também ele é humilhado. Mas pela resistência dele, que ele está com poder, ele está no controle, ele procura situações de defesa para que aquilo ali seja para ele assim totalmente, como diz, é uma coisa banal, não tem nada a ver com o que eles estão falando, mas ele sente muito e começa a vir as complicações. Eu conversei com a Tiffone Reis, ela é psicopedagoga, a gente falou aqui sobre brinquedos violentos e como eles podem influenciar, né, na formação das nossas crianças. Sim. Tiffone, muito obrigada, foi ótimo esse bate-papo. Tenho certeza que os pais vão pensar agora 2 vezes, né, na hora de escolher um brinquedo mais violento nesse Dia das Crianças. Muitíssimo obrigada, até a próxima vez, Tiffone. Até, bom dia para vocês. E os pais tomem cuidado com seus filhos, conversem bastante com eles, orientem seus filhos no caminho que eles devem andar, porque fica de olho. Nas escolas não é lugar de estar deixando o filho à vontade, não. Toma cuidado. Obrigada, Tiffone. Até a próxima. Olha, é preciso ficar atento também aos critérios técnicos estabelecidos pelo Inmetro na hora de comprar um brinquedo para a garotada. O selo de certificação, por exemplo, é muito importante. Só no mês passado, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas apreendeu mais de 800 brinquedos que não atendiam a essas normas de segurança. Não é mesmo, Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo? Bom dia, Thea. Que instruções são essas aí que os pais devem ficar atentos na hora de presentear os filhos, hein, Thea? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bem, essas instruções realmente elas são muito importantes, principalmente porque é lá que tem a idade adequada de cada tipo de brinquedo. A gente sabe que a função do brinquedo realmente é educar as crianças e você estabelecer que esses brinquedos sejam dados para as crianças na idade adequada faz toda a diferença. Para falar um pouquinho dessa fiscalização e dos critérios técnicos que foram utilizados para avaliar esses brinquedos, eu tenho aqui ao meu lado o Itamar Souto, que é o chefe de departamento do IPEM Amazonas. Bom dia, Itamar. Itamar, o que vocês observam quando vocês fazem essa fiscalização, quando vocês realmente avaliam esses brinquedos que estão nas lojas e vendidos nas ruas? Bom dia, Té.
O IPEM, Instituto Peso e Medidas, ele faz a avaliação dos produtos justamente para verificar se tem as informações obrigatórias através do CNPJ da empresa e se tem as informações justamente para indicar a faixa etária da criança. Porque, veja bem, esses produtos eles são analisados em ensaios de laboratórios na questão de tamanho das peças, de componente, de composição química que foi utilizada, do tipo de plástico que foi utilizado, justamente para se ter uma segurança para as crianças que vão utilizar. E aí a gente frisa que é muito importante os pais também serem nossos auxiliares no ato da utilização correta do brinquedo, porque não adianta um brinquedo passar por toda uma gama de ensaios para lhe dar uma confiabilidade e uma segurança no uso e o pai não comprar o brinquedo com a faixa etária condizente para o filho dele. Pois é, a gente sempre observa muito a questão da faixa etária, não é, Itamar? Você tem aqui um brinquedo para mostrar para a gente, esse aqui está dentro das normas? Não, infelizmente não. Muito bonito, muito atrativo visualmente, né? Só que ele não tem nenhum selo de certificação que por si só já tira toda a garantia do brinquedo, não tem procedência, não tem informações em português, então fica complicado você verificar e as pessoas identificarem neste brinquedo o que poderia estar previsto, certo? Então, justamente pelo fato de não conter nenhum tipo de informação, nós não podemos dar a garantia de que esse produto passou por ensaios criteriosos de avaliação e segurança. Agora, Itamar, um brinquedo como esse aqui, por exemplo, ele engana bastante os pais, ó, porque a gente tem aqui várias informações, tem a faixa etária, tem o warning, que é perigo, ele dá aqui uma precaução, ele diz de onde o brinquedo vem. Isso aqui, às vezes, até pode confundir os pais, parece uma legalidade, mas não é. Exatamente. Aí aqui, se formos ver, quem aqui lê em chinês? Ninguém. Quais são as informações contidas? A garantia do selo do Inmetro é justamente isso, porque o brinquedo, antes de ir para a comercialização, passou por uma superestrutura de ensaios, certo? Como eu falei, na composição química, nas peças pequenas, para ver qual é a faixa etária mais adequada na sua utilização, justamente para evitar isso. Então, esses brinquedos, quando são verificados no comércio, nós fazemos a apreensão e retirada do comércio. Vocês fizeram fiscalização, fizeram operação esse ano? Fizemos. Nós temos uma fiscalização cotidiana, mas toda vez que chega um período que você tem um aumento de venda de determinados produtos, nós fazemos a operação. Então, por exemplo, semana passada nós iniciamos o trabalho da Operação Especial Criança Segura, que era justamente com foco em brinquedos, em todas as áreas, em regiões da cidade, em cima do foco principal nesses produtos brinquedos, certo? A fiscalização ela ocorre o ano todo, mas na periodicidade a gente dá um foco em cima do produto. E vocês já têm um relatório, já tem um balanço da fiscalização esse ano? Nós fizemos, nessa operação desse ano, nós chegamos a 345 estabelecimentos fiscalizados, tá? Tivemos aí notificações em torno de 2% desses estabelecimentos e retiramos do mercado mais de 1.000 unidades. Ok, Itamar, muito obrigada. Bem, Dani, eu acho que a melhor dica que serve realmente para os pais nesse momento é verificar a questão do selo do Inmetro, né? Nem sempre a gente tem aí todo o conhecimento que os técnicos do IPEM têm em relação à composição química, em relação à peça pequena, a gente pode ficar na dúvida. O selo do Inmetro, ele acaba sendo um selo, né, que engloba tudo, engloba todas essas especificações, todos esses testes. Então, o mais seguro realmente é olhar pelo menos o selo do Inmetro, aquele selo ali específico, e comprar brinquedos só com essa qualificação técnica. Dani? E ter bom senso, né, Teia? Tem coisas que a gente está vendo ali que é muito pequenininha, a criança pode botar na boca, com certeza irá botar na boca e não tem por que a gente correr risco no momento de felicidade, no momento de brincadeira. Obrigada, Teia. Daqui a pouco eu volto com você. Porque agora são 6 horas e 53 minutos, a gente vai direto para o estúdio da rádio A Crítica FM conversar com a Micaele Cevalho. Ela está lá ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente, né, Mica? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia nessa sexta-feira, né? Pois é, uma sexta-feira, está terminando aí a semana pós-eleição, todo mundo ainda ressaqueado. Claro, todo mundo só fala disso. Na última terça-feira houve o anúncio oficial do apoio do Serafim Correia ao Marcelo Ramos. No mesmo dia chegou-se a falar também, foi capa do jornal e tudo, que o Silas iria apoiar, mas ontem oficialmente ele se manifestou sobre esse apoio, Micaela.
É verdade. Olha, o Silas Câmaras, que é do PRB e que foi o terceiro colocado no primeiro turno das eleições, Dani, pela Prefeitura de Manaus, anunciou oficialmente o apoio dele ao candidato Marcelo Ramos. Olha, o Silas teve 11,17% dos votos válidos. Por isso, isso é considerado um apoio importante, né? E aí, com o apoio ao Marcelo Ramos, o candidato Marcelo Ramos assumiu aí o compromisso de dar prioridade para alguns pontos defendidos aí pelo Silas, como, por exemplo, aí, olha, a instalação de escolas em tempo integral, aproveitando espaços comunitários. Ele assumiu também o compromisso de investir na segurança pública municipal com a ronda nos bairros. Esses foram alguns só. Na verdade, foram vários pontos aí que, para que esse acordo entre o candidato, né, a Prefeitura de Manaus, no primeiro turno, Silas Câmara, desse apoio ao Marcelo Ramos, foi fechado um acordo para que ele também, o Marcelo, levasse à frente da Prefeitura, caso ganhe as eleições, algumas prioridades que eram do candidato Silas Câmara. Você falou muito bem, essa semana foi uma semana importante para a política, né? Porque foram fechados os acordos, eles amarraram aí todos os acertos e a gente já fica na expectativa para esse segundo turno de eleições. Na terça-feira a gente mostrou ali uma fala, né, do Serafim Correia, e hoje a gente vai mostrar, depois desse anúncio oficial, a fala do Silas Câmara. Ele anunciou isso ontem à noite, a gente acompanhou. Vamos ver. Manaus quer avançar. E eu disse isso desde o começo. Manaus há 16 anos não reelege prefeito. Manaus quer dar oportunidade e avançar para frente. E, obviamente, que se vocês todos lerem o nosso plano de governo, a nossa proposta de governo, e lerem a proposta de governo do nosso candidato Marcelo Ramos, vocês naturalmente vão entender o porquê de tudo isso. Portanto, a parte a maldade, a parte a velha política, a política que Manaus não quer ver mais e que nós, durante todo esse período do primeiro turno, trabalhamos sem nos envolver nela, é que nós estamos declarando hoje que Marcelo Ramos é o melhor candidato a prefeito para Manaus. Tá aí a declaração, então, do Silas Câmara, terceiro colocado nas eleições desse ano, mais de 115 mil votos, juntando com os 113 ali do Serafim. Se houver, né, Micaela, essa migração, que a gente não tem certeza até que ponto o candidato indicando o voto, o eleitor realmente vai segui-lo, mas havendo isso, realmente é um reforço muito grande na campanha do Marcelo. Agora a gente vai mudar de assunto. O IBAMA interditou ontem o Porto de Manaus por falta de licença. Como assim, Micaela Cervalho? Um porto tão antigo, tradicional da cidade de Manaus, interditado porque faltou licença. Me explica essa história. É verdade. Olha, e o pior, hein, Dani? Olha, as empresas que operam ali no Porto de Manaus, no porto privatizado, tem 48 horas, atenção, 48 horas para tirar todas as embarcações do local e suspender as operações. O espaço foi embargado ontem pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, né? E é resultado de uma operação. É a Operação Ajuricaba, que está sendo realizada desde a segunda-feira. Olha, por vários órgãos ambientais estão envolvidos aí nessa operação, desde o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental, o Batalhão de Policiamento Ambiental e tem também o apoio da Capitania dos Portos. Essa operação, que é a Operação Ajuricaba, ela está verificando principalmente irregularidades ambientais de instalações portuárias de grande porte e ela fiscaliza ali o transporte aquaviário de produtos perigosos, como, por exemplo, né, derivados de petróleo. De acordo com essa operação, que é a Operação Ajuricaba, olha, o Porto de Manaus não possui licença de operação nem plano de emergência individual. Plano emergencial individual para atender incidentes de poluição por óleo e aí ele vai sim, Dani, ficar fechado por tempo indeterminado até que regularize essa situação. É uma notícia triste porque a gente sabe, principalmente próximo do final de semana assim, a gente sabe que no final de semana aumenta muito, né, o trânsito no Porto de Manaus. É um transporte extremamente necessário aqui na nossa região, né? Por conta, aí a gente sabe que as nossas estradas são os nossos rios e muitas comunidades, a maioria é abastecida através aí de embarcações, são levados alimentos e
produtos de necessidade básica. Infelizmente, a situação deve continuar nos próximos dias até que toda a situação do Porto de Manaus seja regularizada. É incrível, né? Nós estamos falando aí do tradicional histórico Rodway, né? Do nosso principal porto, nosso mais antigo porto. É incrível que tenham deixado chegar a esse ponto de não ter as licenças ambientais. Naquela área também saem muitos barcos de recreio nessa época do ano para o lazer, como você falou, de pessoas em praias do outro lado do rio, né? Praia da Lua, no Tupé. Tem muitos barcos que saem lotados, às vezes, já com música desde aqui de Manaus, para a pessoa passar o domingo, sábado ou domingo, e retornar. Tem que ver se vai ter alguma alteração, se esses barcos vão sair, por exemplo, da Manaus Moderna, né? Que aparentemente são 2 portos, não é isso, Micaela? A gente está falando apenas do Rodway e do porto tradicional, né? Apenas do Rodway e do porto tradicional. E é interessante dizer que todas as embarcações vão ser retiradas do local, de acordo com essa decisão inicial, viu? Todas vão ser retiradas. Realmente o porto vai parar de operar, porque vão ser suspensas todas as operações que acontecem lá. Então, estaria incluído também essa questão do transporte aí de passageiros, de turistas, né, que utilizam muito o porto para o passeio iniciado ali, né? O ponto de encontro é ali, a embarcação sai dali, Dani. Muito obrigada, Micaele Cevalho. Ótima sexta-feira para você, para todos os ouvintes também da Rádio A Crítica que acompanham a gente nesse momento, Micaele. Boa sexta-feira para você, aí para os telespectadores do Manhã no Ar, e um ótimo fim de semana, né, Dani? Ótimo fim de semana para todos nós. Tchau, até a próxima, Mica. Até a próxima. São 7 horas em ponto, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as informações de trânsito, dicas do melhor caminho a seguir nessa sexta-feira para você. E a gente mostra também, convida você a participar de um evento no domingo da Aeronáutica chamado Portas Abertas. Quer saber como é que funciona as aeronaves, como é que é o dia a dia dele? Eles vão mostrar para você. A gente te dá as dicas, a gente volta em instantes.